Vamos a la predicación de hoy, desse domingo 17 de maio del ano 2026. Do que vou falar a ustedes, sabe o quê? Las mesmas coisas. Inclusive, já falei sobre esse tema, já foi tema de predicação, vários temas de predicação, mas hoje eu estava buscando uma palavra de parte de Deus, e o Senhor me deu essa palavra uma vez mais, e eu já havia, como disse, já he predicado várias vezes acerca da verdade, vou predicar acerca da verdade, e eu me quedo pensando, vou falar de lo mismo, e sim, por quê? Porque Jesus falou a mesma coisa. Pablo, por exemplo, a Filipenses, capítulo 3, se bem que a predicação está baseada em lo que Pablo disse aí, pero la verdade, a predicação, a base da predicação, mas já que cita essa frase que Pablo disse aí, as mesmas coisas, pero a base da predicação será Juan 16:13, pero eu vou ler Filipenses 3:1, nada mais por hablar, por citar o que estou falando no título, não, da predicação. Pablo diz a Filipenses 3:1, por lo demais, já estava dando as considerações finais, não? E depois se estende a o capítulo 4, todavia, de Filipenses. Ele diz, por lo demais, hermanos, gozaos no Senhor, a mim não me és molesto escrevi-los as mesmas coisas, e para vós outros é seguro. Não? Ou seja, ele escrevia as mesmas coisas a los filipenses, novamente reforçando a ideia para que serve essa figura de linguagem que se chama redundância, não? Quando eu hablo o mesmo, é para reforçar a ideia de lo que quero dizer, para que isso quede preso a nossas vidas, não? Graças, a redundância nos salva. Sabia que a redundância nos salva? Literalmente, a redundância nos salva. Por exemplo, eu estava vendo os dados outro dia, as cerca de mais de 200 mil, quase 1 milhão, creio que é 1 milhão de voos aéreos por ano. E sabia que a gente que anda, a quantidade de gente que anda, vocês sabem que o mundo tem 8 mil milhões de pessoas no mundo, aproximadamente, não? Por suposto, nunca será exato, porque não é como, porque nesse determinado momento está nascendo gente e está morrendo gente. Então, se como eu tenho que contar mais um e depois tenho que planejar menos um. Não dá, não? Não dá. Se estima que haja 8 mil milhões de pessoas, né? E mais de um quarto da população que andou de avião no último ano, não, dados estatísticos, demonstra que é realmente o transporte mais seguro, não? O transporte aéreo, mas já que quando se cai um avião, ocorre uma desgraça muito grande, não? Porque é um veículo muito grande, viaja a uma velocidade muito grande, então nem se compara um choque de um coche com um choque de um avião, não? Por mais chiquito que o avião seja, viaja a uma velocidade muito mais grande que a velocidade do alto, isso faz com que cause um estrago muito mais grande. Pero o avião tem redundância, o que se chama redundância na aviação. A mim me gusta muito a aviação e sigo canais de aviação, e ele tem 3 sistemas para ser a mesma coisa, às vezes. E às vezes tem até 5 sistemas que fazem o mesmo, justamente para que a navegabilidade dessa nave tão grande, não, desse avião, principalmente estamos falando de aviões comerciais, não, que os aviões mais chiquititos têm menos desses aparatos redundantes. Isso a se salvar, porque se um motor, por exemplo, o avião está preparado para despegar com um único motor, não? Há os aviões que têm 4 motores, eles estão preparados para despegar e aterrissar. Bom, aterrissar, todos estão preparados para aterrissar sem motor, não? Porque o que hace o avião voar não é o motor, sino é suas alas, sua aerodinâmica em suas alas, não? Pero não estou aqui para quedar falando de aviação, sino de redundância, de falar o mesmo. Por que falar o mesmo? Porque, hermanos,
El Senhor não se cansou de falar lo mesmo. Se nós outros vemos as instruções de Jesus e tudo o que o Senhor Jesus falou a nossas vidas, Ele falou de lo mesmo. De lo mesmo, por que Ele falou de lo mesmo? Porque, hermanos, nós outros como los niños, se eu digo a los niños, se porte bem, haga isso, haga lo... O ninho, não, e por aí te escute, te hace caso ratito, pero em rato mais já, não? Às vezes já em minha aula, não, que eu mais chiquito em minha aula, assim, tem gente de menor em minha aula, me parece que tem de 15 anos, por aí, ou 17 anos, deve ter algum tipo de 17 anos, de 15 anos, de 17 sei que tem, eu não sei se tem de 15 a hora. Pero depois tem também gente grande, não, como João, não, 40, 44, você. E os chicos escutam um rato e daqui a pouco já empeça a falar novamente, não? E o professor tem que haga silêncio, que estamos trabalhando. Quando são matérias que uno tem que fazer grupos e que andar sentado pensando. E o professor tem que estar falando, sempre, não? Pedindo silêncio. Que isso é normal, o ser humano é assim, não? Nós outros temos essa capacidade de não dar atenção ou de ir de atenção muito rapidamente a lo que o Senhor nos ensina. Por isso que os salmos habla de meditar na lei do Senhor todos os dias. A vida cristiana é uma vida recorrente, ou seja, é uma vida cíclica, porque temos que ser sempre o mesmo, pero por subposto, sendo sempre o mesmo, eu vou agrandar, eu vou expandir. A vida cristiana também tem que ser uma vida expansiva, nesse sentido de eu sumergir nos rios do Espírito e agrandar-me em fé, em amor, em comunhão, em bendição, em responsabilidade cristiana. Não? Então, se a vida cristiana é uma vida que realmente vamos estar falando sempre do mesmo, pero não como Pablo dijo, não? Eu queria falar coisas mais profundas a ustedes, pero tenho que dar leite, todavia, espiritual, porque ustedes não podem comer alimento sólido, não? Há um bebê, nossos filhos, quando era bebê, inclusive o bebê, até aos 6 meses, não pode tomar outra coisa que não ser o leite materno, não? E há muitas comidas que, até 1 ano, não pode simplesmente nem comer, porque seu aparato digestivo, todavia, não tem a quantidade de bactérias e de enzimas para poder deglutir, não? Para poder sacar o bueno que tem nesse alimento, não? E mais, todavia, se estima que dizem que não pode dar a um ninho menor de 3 anos gasosa, coisa que nenhum de nós outros praticamente hicimos, não? Glória a Deus. Eu, de minha parte, como irra, não dei gasosa a Égia. A gente começou a tomar gasosa, creio que quando na escola, já no 6º grau, 6 anos, ou por aí, em pessoa, porque na jardim não tomava gasosa. Isso um pouco não lhe gusta tanto. Isso é bueno, não? Porque a gasosa é um dos piores venenos. A gente que não toma nem água, não? Em sua casa tem gasosa. Mas eu estou falando de tudo isso por quê? Porque nós outros hacemos tudo errado, não? E isso é normal, é natural desse ser humano a ser todo errado. Pero o Senhor nos invita a viver uma vida de melhorando. Eu hablo, e hermano, que da viejo não quer dizer nada. Deveria querer dizer algo. Seria maravilhoso que todos os viejos, viejo digo, pessoa grande, não, eu já tenho 40, vou ser 44, daqui a uma semana, hago 44, Augusto. E se uma pessoa de 60 tem que saber mais que eu, não da vida em si, porque a vida, por suposto, não aprende vivendo, não? Pero tem que saber mais que eu em la experiência, em todo o aspecto da vida, não somente porque ela viveu, pero realmente aprender. E a gente que tem 80 anos que não aprendeu a viver todavia, não? E é muito triste. Eu às vezes hablo com pessoas grandes que eu me dou conta, não, todavia não será esse tema? Todavia não pudiste sair já de quando era um ninho de 5 anos, de 3 anos, porque quedou preso
en él, não sei, diria aí as figuras mitológicas aí, Edipo, não sei, quedou preso, sua mente quedou presa a um momento que te danharam, porque a mim me danharam, a vós, todos nós outros temos traumas, pero ao falar delas mesmas coisas, e temos muita autoridade, porque, vou ler logo o texto de João 16, porque eu já estou entrando na predicação, já passei da introdução. Ao ter recebido o Espírito Santo, como está escrito aqui, João 16, 13, diz: pero quando venga aquele, ele Espírito de la verdade, os guiará em toda la verdade, porque não hablará por sua própria conta, sino que hablará quanto oirá, e os anunciará as coisas que hão de venir. Já estou lendo na Bíblia textual. Tua Bíblia deve dizer algo um pouquinho diferente, La Reina Varela, que La Reina Valera explica que o Espírito Santo habla de Deus, porque é o mesmo Deus. E se já recebemos o Espírito Santo, e aí a dúvida está, será que recebi o Espírito Santo? Senhor, sim. Por isso os pentecostais quedam buscando o Espírito Santo, não? Porque nunca encontram, porque encontrar o Espírito Santo é escutar. É muito difícil escutar. Temos 2 orelhas, não? E só uma boca, pero nós outros queremos falar, não mais. Escutar o Espírito Santo é muito difícil. Estou sendo até irônico. É muito fácil escutar o Espírito Santo. A hora dar ouído é diferente. Porque uma coisa é escutar, é ouvir. Eu estou ouvindo as cotorritas. Estão escutando as cotorritas afora? Está vendo de cotorrita hermoso que está aí, não? Isso é até um vídeo, já vou pôr no meu canal depois. As cotorritas estão sendo uma festa. E se pode escutá-las. A hora dar ouído à sua voz e estar interessado em lo que elas estão fazendo, já é outra coisa. Eu não sei. Bueno, sei mais ou menos o que estão fazendo, porque o que vão estar sendo na cotorrita? Comendo, não? Agora, ouvir o Espírito Santo é muito fácil, porque a palavra de Deus está sendo predicada em todo lugar. Vós abre o Facebook, vou mira a tele, o reporteiro às vezes habla de Jesus indiretamente, uno não se dá conta, pero está falando de temas cristianos. O cristianismo está sendo muito explícito e já pegado em las paredes, em las praças, em la rádio, em la tele, no celular, em todo lado há palavra de parte de Deus. A Bíblia é um livro ao qual temos acesso de uma maneira muito fácil, não? Aplicação. Eu falava cá na versão versão BTX, que é essa versão que estou lendo, e aí um irmão já pergunta, e eu vejo que já está barrando, aí já barrou o aplicativo. Então, se a hora já tem na Bíblia em uma versão mais, eu tenho aqui um aplicativo aqui que tem a Bíblia em todas as versões, praticamente a cada espanhol, que são mais ou menos umas 12 versões, mais ou menos, 10, 12, por aí. Pero de que vale tudo isso, não? Se nós outros não entendemos que esse versículo aqui já se cumpriu. Jesus estava falando de algo que ia passar com eles, no capítulo 16, que realmente isso, inclusive, já passou no capítulo 20, não? No final do capítulo 20, Jesus sopla em eles o Espírito, não? Coisa que os pentecostais creem que o Espírito Santo descendeu no dia de Pentecostés, no livro de Hechos de los Apóstolos, pero estão simplesmente muito equivocados. Então, você quer dizer que da morte de Jesus à ascensão, eles quedaram sem Jesus e sem o Espírito Santo? A resposta é não. Primeiro que o Espírito Santo sempre estuvo atuando em la vida del hombre, pero por suposto, de uma maneira mais grande, habitando, vivendo dentro del hombre, foi quando Jesus realmente, mas já que o Espírito Santo também vivia e atuava antes, pero dessa maneira mais especial e única, foi quando Jesus soprou em seus discípulos, e de aí já chegou a nós outros temos o Espírito Santo. E eu dizia, não ironicamente, pero realmente temos que nos dar conta que se temos o Espírito Santo dentro de nós outros, se hacemos parte dessa promessa, se essa promessa se é cumprido, e eu digo que sim, não se,
digo, essa é uma pergunta retórica, não? Se é que há cumprido, e se há cumprido, essa é a resposta, já se cumpriu essa promessa em nossas vidas, então nós outros temos todo um poder, não? Porque aí a palavra, uma das palavras é usada dínamo, não? Que nós outros, que Pablo não estava pensando em la dinamita, por suposto que não, ele estava pensando num poder, porque la dinamita nem existia, não? Quando Pablo escreveu isso, ele não estava pensando em Négia, sino que a palavra usada depois é para falar de la dinamita, desse poder tão grande de explosão, não, que os homens lograram, e depois daí foi só a tristeza, não? Guerra, problemas. A guerra antes era... A guerra sempre é horrível, não? É difícil falar isso. A guerra é horrível, mas a guerra era mais justa, não? Porque um não tinha uma espada e o outro também tinha uma espada. Não, ou um aperta o botão, tá o tipo com a arma com tudo, vem um drone e vai filmando e explota o tipo. E filma, todavia, o último momento de vida do tipo. Não? Que guerra mais... de onde chegamos, né? Nível que chegamos não? Não damos nem a capacidade ao inimigo de render-se, se não vou já explota o inimigo e está tudo bem, não? Mato todas as vidas e sem misericórdia, sem amor, porque até para ser guerra tem que ser feita com amor. Por isso quem é justo aplicando a guerra é Deus. Por isso que a batalha é do Senhor, não? Por isso a vingança é de nosso Deus e não nossa. Então, o Espírito Santo foi prometido e Pablo diz que não se cansa de dizer as mesmas coisas. Em outro lugar também ele diz, eu não queria pôr todos os versículos, eu li aqui simplesmente Filipenses 3, pero essa verdade do Espírito Santo revelada às nossas vidas nos hace receber mensagem de parte de Deus, porque o que está dizendo no versículo é que o Espírito Santo está falando de parte de Deus em nossas vidas, que por suposto é o mesmo Deus. Isso não vou quedar falando da Trindade, que é algo que está explícito acá nesse mesmo texto, não? A teologia da Trindade, porque é Jesus que está falando do Espírito que vem de parte de Deus, que é o mesmo Deus, porque é uno com Deus, como Jesus disse que é uno com o Padre. Ou seja, tá bem, não importa, não vamos falar de Trindade, deixar isso daí. Quem habla de Trindade são os, habla contra a Trindade, não, são os testigos de Jeová. Nós outros cristãos evangélicos não perdemos tempo com a Trindade, de que dá falando sobre esse tema, porque não tem importância nesse sentido de discussão com o testigo de Jeová. Nós outros estamos aqui para aprender o que o Espírito Santo faz em nossas vidas. O que ele faz em nossas vidas, irmão? Ele nos transforma, ele nos dá a aposta, a prática, ele habla acerca da verdade. E é essa verdade que eu quero predicar todos os dias. É essa verdade que eu quero viver. Pero falar acerca da verdade, eu terei que me sentar cá e nem você. Eu teria que sentar e quedar hablando. Pero a verdade é muito simples, mas já que poderemos falar por horas, a verdade é que tudo que eu tenho que ser em minha vida, eu tenho que ser por amor, porque se eu não hago por amor, queda muito difícil. Se eu não hago por amor, a coisa queda pesada. Imagina se os irmãos me pedem algo, e ojalá não me pedam nada, principalmente para essa tarde. Eu já tenho planeado a minha tarde, comer e dormir. Por aí, depois que eu durmo, pode ser até que eu te conteste alguma coisa ou hable com vós. Não, pero hoje estou tão cansado, quero comer e dormir. Pero imagina se os irmãos me pedem algo, essas coisas assim sobrenaturais, que me pedem ustedes às vezes, não? Para que eu haga. E aí eu hago. Se eu hago sem amor, o que vai ser? Vai ser mais difícil, não? Será um peso,
será difícil. Ai, tenho que viajar. Ai, se me pinchou, não sei, la roda de trem. Não. Empeço a querer dar escusas qualquer para Deus. Porque tudo que hacemos sem amor nos impeça a ser pesado, a ser difícil. E quando hacemos com amor, aun quando nos equivocamos, porque também nos equivocamos, porque somos seres humanos, falamos uma palavra a mais, e nós outros vamos já, pedimos perdão, e não é difícil ele pedir perdão. Não, às vezes é tão difícil pedir perdão. E eu desenho na introdução, não, porque acerca de laidade não nos traz isso. Ao revés, laidade às vezes nos quita isso. Isso que? A búsqueda da verdade e centrar-me na verdade e aprender a verdade de Deus, às vezes que é do muito mais bruto e muito mais estúpido, ignorante, e perdão, não há outra palavra para dizer, bruto, estúpido, ignorante, são as palavras de ignorar a verdade e não vivê-la, quando eu sou mais viejo, porque quando sou mais viejo, o que passa? Me torno dono de la razão. Eu sei porque sei por experiência, ou sei porque creio que sei, mas às vezes não sabemos. E Pablo nos habla que todavia não sabemos como deveria saber, porque vamos saber realmente, como diz o 1 Coríntios 13, já no final, ele diz, agora vemos por meio de um espelho, como se fosse um espelho, e o espelho, na época de Pablo, era algo muito distorcionado, não? Justo tacar o espelho, cara, mira. Sacá era o espirro da época de Pablo. Se vende aí os tênis? Pouquinho ou não? Nada, não? Nada. Joacai, que estou mais cerca, me veio bem distorcionar, assim, que é da melhor, que a luz reflete já. Pero se eu vou me alejando, já, muitos já não me veem. E o espirro era assim, na época de Pablo. Era como... Era... O que era? Parecia de las nenas. Parecia não. Era uma espécie de bandeira, parecia com essa bandeira, polida, bem polido, era um pedaço de metal bem polido, ao qual o metal ele não tem a mesma propriedade do espelho que tínhamos hoje, porque o espelho de hoje não tem, se bem que tem metal também por atrás, pero é algo que nos refleja muito mais por causa do vidro e tudo mais, e nos dá... E as câmeras que temos, os sensores das câmeras, não, que temos hoje, é algo incrível, a capacidade de ver uma imagem. Pero Pablo diz que nos conhecemos agora com Deus dessa maneira, por meio de uma imagem distorcionada. Porque se bem que temos o Espírito Santo, pero acá na terra que há pecado. Nós outros pecamos, todavia, temos uma imagem distorcionada de nós outros mesmos. Por isso, sempre temos que me remeter ao Espírito Santo, à promessa do Espírito Santo, à verdade que Ele nos vai guiar, que está dizendo acá, não? Os guiará em toda a verdade. Que verdade é essa? A verdade é a palavra de Deus, dita por Jesus, explicada por Jesus, vivida por Jesus. Não a palavra de Deus leída em la Bíblia, se bem que a Bíblia é a palavra de Deus, não contém aí, está contenido a palavra de Deus, as ensinanças de parte de Deus, pero não essas ensinanças que eram, quiçá, tópicas. O que é tópico? É para um momento, não? Por exemplo, leis sanitárias, necessitamos de tais leis hoje? Não, a resposta é não. As leis também civis da Bíblia, servem para nós hoje? Não. Porque não há jurisprudência acá, não? A jurisdição que estamos barro acá é barro a jurisdição da lei de Argentina, do município de Lanús, porque eu diz já, se tu vizinhos tirar o cercado, mas... E que tem que ver a Bíblia me hablando disso? Então, eu me quedo com a lei de Cristo, o que Cristo interpretou acerca da lei, e isso é a verdade. E eu dizia, quanto mais nós outros congregamos, melhor, porque vamos escutar mais a palavra e vamos estar mais em contato com a palavra,
vamos ser oidores, isso será maravilhoso. Por isso, tampouco quer dizer que eu me vou transformar em uma pessoa muito boa, né? Ou vou a ter o conhecimento de toda a verdade, simplesmente porque leio a Bíblia. Porque leio a Bíblia, vou encontrar com a verdade, não? Que é Jesus. Pero, quando realmente eu interiorizo, eu deixo o Espírito Santo entrar a ser morada do oído, hago caso, que está falando o Espírito Santo a minha vida? Eu dou caso, hago caso, por quê? Porque ele vai me guiar em minhas decisões diárias, não? No trabalho, na família, em minhas relações humanas, com qualquer pessoa, e eu tenho que estar sensível a isso. Eu dizia a Gé, não? Ou foi hoje? Já nem me acordo se foi hoje. Hablo tanto, não? Que quando uno erra, quando eu me equivoco, me dou conta, não? Porque também me equivoco e não me dou conta. E se não me dou conta, bueno. Igual eu tenho sempre alguém que me hace dar conta, não? Pode equivocar-te. Que às vezes não nos damos conta que nos equivocamos. Sou tão perfeito, não? Então, estou sendo irônico, né? Por favor, não sou perfeito. Senão só não é soberbio isso, não? Então, quando me equivoco e me dou conta, me dói, eu sinto dolor, me pongo mal e tento reparar o dano, por suposto, se pode. Se não se pode, que você, não? Eu peço do Espírito Santo que me ajude. Pero por que isso? Porque há uma luz já dentro. Há uma luz que queda prendendo, rojo, não? Como se fosse uma central nuclear, que tem luz señales, a señalização de aviso muito grande, não? Por quê? Porque a explosão aí pode ser uma magnitude imensa, não? E afetar a muitas vidas. Então, se tem muitas alarmas. E há que prender essa alarma dentro de nós outros. E o Espírito Santo que nos guia na verdade, ele vai prendendo essas alarmas. Vai dizendo, não é por aí. Sabe que lá é verdade. E isso já dizia nossos irmãos aí mais protestantes, não? A verdade é que Deus pôs isso dentro de nós outros. Todo homem, homem, digo ser humano, homem, mulher, ser humano, ele tem algo de Deus dentro dele, porque é a criação de Deus, não? E ele tem essa capacidade de pensar. Deus deu a ele. E de tomar a decisão. Foi o que nos ensina, e Deus sempre nos habla como falou a Caim. Não? Deus hablando a Caim, já antes de Caim pecar, e o Caim, o que está pensando em ser? Deu a ele a capacidade de ele parar, pensar, analisar, e ele podia contestar a Deus. E que passa que eu estou mal, eu estou triste pelo que passou aí com meu irmão, e Deus ia bablar com ele, e quizá ele ia cair em la real, não? Deus ia dizer, não, o que passa é que passou com vó foi, vó não entendiste, porque eu aceitei a ofrenda de tua irmã e lá tu já não, porque te produziu envidia em todo coração, amargura. Deus ia manter uma charla com ele, e seguramente, se ele der ouvido à voz de Deus, ele ia reflexionar, porque uma vez que Deus está falando com vós, irmão, a não ser que você é o próprio Satanás, que o próprio Satanás já significa opositor, já não tem câmbio, não? Pero todos nós outros temos câmbio. Pero qual foi o problema de Caim? Não dar ouvido à voz de Deus. Ele, ao não dar ouvido à voz de Deus, ele pecou, foi já e matou ele, irmão, não? Ele poderia haver não pecado, se ele oyera a voz de Deus. No mesmo, bueno, não vou nem falar dela Eva, que já culparam, já caiu lá amanhã, pobre Eva, não? Já culparam, por culpa de Eva, estamos aqui. Aí tá. É no mesmo, todo pecado é porque nós outros não ouvimos a voz de Deus. Essa voz do Espírito Santo que quer nos guiar a todas essas decisões diárias. Para quê, irmão? Para que nós outros tenhamos paz em meio de tormenta, não para que podamos não sentir-nos solo. Quantas vezes não, os jovens, isso passa muito com os jovens, lástima que hoje é pouco jovens, não? Domingo da manhã, os jovens querem dormir, porque vão aí de faranda
de parandas ahí a la noche do sábado e quedam dormidos. Pero los jóvenes, como estão se formando em sua mente, não? Tem mais esse problema de decisões errôneas, de búsqueda de uma identidade, e não logram alcançar, e não lograrão jamais alcançar, se não for em Cristo. Porque é Jesus, por meio do Espírito Santo, hoje, é que me dá essa direção. E é isso que o Senhor nos está falando hoje, não? Então, já para terminar, essa conclusão aí que chegamos é qual? É que o Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado, não? Nos capacitando, nos guiando em toda a nossa decisão e conduzindo a nós outros, que somos crentes em Senhor, a la verdade. Isso não vem com o tempo, isso vem com uma búsqueda sincera ao Senhor, abrindo o coração sinceramente a Deus. É aí que vem essa búsqueda se conclui, não? Vem dessa maneira, e aí realmente pode sumergir em los rios de Deus, pode estar tranquilo, pode esperar em Deus, pode saber que essa tribulação, esse problema é momentâneo, como diz o Pablo, momentos mais difíceis de minha vida, eu me agarrei nessa palavra, não? Leve e momentânea. Leve habla em espanhol? Como habla essa palavra? Se leve habla? Esse versículo? Leve e momentânea essa tribulação que estamos passando. E Pablo, quando escreveu isso, do que ele estava passando, não? E ele diz que era leve, todavia. Para mim, leve, essa boteja, não é tão pesada, pero se eu quedo com o braço estirado, segurando ela, não consigo quedar por mais de um minuto, não? E a tribulação realmente é algo que nos pesa, que nos dói. O momento malo, nós outros não queremos passar, pero o Espírito Santo nos vai capacitar a passar por ele. Eu estou falando das mesmas coisas, porque é necessário falar das mesmas coisas. As mesmas coisas têm que ver com a verdade e o Evangelho, que é essa. Eu sumergimos en el rio do Senhor e realmente encontrando o Espírito Santo, encontrando essa ajuda, entendendo que Ele está trabalhando todo momento a meu favor, a nosso favor. Vamos orar e vamos dar graças a Deus. Graças, Senhor, por essa palavra ministrada a nossos corações. Senhor, Tu bendição está sobre nossas vidas, assim cremos. Tu eres esse Deus maravilhoso que ha empeçado essa obra magnífica em nossas vidas e queremos só dar-te glória, graças e honor. Senhor, que podamos entendê-la cada dia mais, interiorizá-la, que podamos sempre saber que Tu, Santo Espírito, está com nós outros, que não nos derra, que nos guia a toda a verdade e que podamos aplicar essa verdade em nossas vidas. Te damos glória e graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.